Bom dia, sextos anos A, B e C. Aqui é a professora Kátia Zanardo, do sexto ano A e B, e sexto ano C. Estou com vocês nesta semana, passando as orientações para as nossas atividades, ou melhor, para o nosso retorno às atividades. Nós vamos finalizar a apostila 1, use a apostila universitária, a apostila do primeiro bimestre. Vocês podem estar olhando agora na tela e falando, nossa, quantas páginas! Mas nós vamos estar condensando as atividades com relação aos exercícios que vocês vão revisar. Tem páginas que nós vamos pular, mas nós vamos deixar de lado devido nós já termos visto, ou melhor, vocês já terem visto alguns conteúdos anteriormente, tá? Então, agora eu vou passar para vocês quais são as páginas, vou explicar as atividades que vocês deverão realizar. Nós vamos continuar no mesmo formato até segunda ordem, ou seja, vocês deverão encaminhar as atividades, fotos das atividades da apostila, das páginas que nós, professores, estamos solicitando e encaminhar até a próxima segunda-feira, no caso de língua portuguesa. Então, vocês têm hoje, segunda-feira, para fazer atividade e encaminhar para nós, para que a gente venha anotar as notas de vocês, tá certo? Então, nós vamos continuar ainda com com essa metodologia, né? Com essa forma remota da aprendizagem, tá certo? Então, com a apostila 1 em mãos, vamos para a página 43. Tá? Peguem a apostila, vamos lá para a página 43. Na página 43, nós temos aí um lembretinho muito importante, que está recordando nós, né? Nós vamos recordar o sentido figurado. Em algum momento nós já ouvimos falar nesse sentido das palavras, da nossa comunicação, da nossa linguagem, seja ela escrita, seja ela falada. Então, na página 43, aí vocês têm esse quadro aqui, né? Esse quadro está dizendo que é importante a gente saber, a gente relembrar que as palavras, olha só esse primeiro parágrafo aqui, ó. As palavras podem ser usadas no sentido figurado, que é diferente do sentido próprio, o seu sentido literal. O que quer dizer? Só para a gente entender, eu até coloquei aqui, ó, quem quiser copiar na apostila no cantinho, para lembrar, é muito importante. As palavras, elas podem ter mais de um sentido, dependendo da forma com que eu venha levar escrita ou falada, né, essa palavra. Se eu falo para vocês, eu coloquei um exemplo aqui, meu irmão é um porco, jogou o lixo no chão. Vocês vão ficar pensando que o meu irmão é igual ao animalzinho porco? Faz até aquele barulhinho. Sim? Não. Vocês vão pensar que ele é uma pessoa que é suja, que joga as coisas no chão, que não gosta de limpeza. Então, quando eu digo que meu irmão é um porco, eu estou usando um sentido figurado, estou usando uma palavra, um sentido, uma imagem, vamos pensar assim, que a gente remete ao sentido real, para a gente entender o que eu acabei de dizer. Não é? É a mesma coisa, né? Os meninos veem aquela moça bonita passando na rua e falam, nossa, aquela moça é um avião. Você está falando que ela é da TAM, ela é da Gol? Não, né? Você está dizendo que é um sentido que nós utilizamos da palavra figurado, né? Um sentido diferente do sentido verdadeiro, sentido próprio, sentido literal. Olha outro exemplo aqui, ó. Almocei, né? Gostoso. Estava tão gostoso que eu comi 2 pratos no almoço. Aí a pessoa vai pensar, falar, nossa, como que ele engoliu o caco de vidro? Não é assim que a gente pensa, porque a gente não pensa no sentido real. Nós remetemos, nós levamos ao sentido figurado, quer dizer que eu comi 2 vezes no almoço. Então, as palavras, a gente pode usar ela tanto nesse sentido de figura, de imagem, figurado, que remete a uma outra situação, como sentido verdadeiro. No texto, né, que vocês leram Identidade, melhor, no poema Identidade, de Pedro Bandeira, o menino, ele fica lá totalmente confuso, né?
Tem vezes que eu sou rei, herói voador. O autor fez com que a gente ficasse pensando que ele é o rei, que ele tem um trono, um castelo, um palácio, vamos dizer assim, tem a coroa. Não. Fez com que a gente pensasse nesse sentido figurado que ele é um menino que reina, que impera, não é? E um herói. A gente ficou pensando que ele é um herói, um herói das histórias em quadrinhos, é um super-homem, é um Homem-Aranha, ou é um herói da mitologia. Fez a gente pensar nesse sentido? Não. Fez a gente pensar que é um menino como vocês, né? Como nós aqui, só que ele ajuda, ele salva, porque a palavra herói traz um sentido figurado, não é? Tá vendo como não é difícil da gente lembrar? Então aqui, se vocês quiserem copiar o exemplo, também ajuda. Na página 43 e 44, né, ainda na 43, temos o exercício 1, na 44 nós temos mais exercícios. No exercício 1, vocês vão ler a tirinha do menino maluquinho, um menino muito cuca fresca, como ele mesmo diz, não é? Vocês vão ler essa tirinha e vão responder as questões aqui, a letrinha A e a letrinha B. Bom, retire dos quadrinhos palavras ou expressões que estejam empregadas no sentido figurado. O que vocês vão ter que fazer? Vão ter que achar aqui, né, nesta tirinha, palavras que o menino maluquinho não usou no seu sentido real, no seu sentido literal, no seu sentido próprio. Ele usou num sentido figurado, né, no sentido que a gente chama de conotativo na língua portuguesa, esse sentido figurado. Bom, vocês vão escrever as palavrinhas. Na letra B, vocês vão explicar o significado, né, delas. 2. Presta atenção nessa 2. Forme uma frase com cada uma das palavras seguintes, usando o sentido real dela, literal, né, o sentido como ela é, e o sentido figurado. Se eu fosse, por exemplo, se eu passasse para vocês aqui a palavrinha porco, o sentido real. Adoro comer carne de porco, ou meu vô tem um chiqueiro com um porco. Isso é o sentido real, o sentido literal. Agora, a palavrinha porco com sentido figurado é como eu coloquei aqui, ó. Meu irmão é um porco, sujou, né, jogou o lixo no chão. Eu tenho que usar da palavra fresca, da palavra fogo, da palavra animal, da palavra doce. Eu vou usar os dois sentidos, tá? 3. Reescreva o poema Identidade. Vocês vão reescrever. Tem que copiar no caderno, professora? Não, vocês vão completar aqui, ó. Podem, na apostila mesmo, ir completando, tá? Com uma ou mais palavras do quadro. Então, pode ser que vocês tenham mais de uma opção para preencher aqui. Considerando, olha, isso é muito importante, gente. Considerando o sentido e o ritmo dos versos. O ritmo seria a questão da rima, da sonoridade, né? Os sons do verso anterior ou do verso acima tem que estar muito semelhante ao versinho que nós vamos completar. Como assim, professora? Olha só, você pode ainda usar outras palavras de que goste. Vocês vão completar como se fosse um poema de vocês. Olha só, às vezes nem eu mesmo sei quem sou, às vezes sou... Se eu colocar aqui, ó, extrovertido, eu sou uma pessoa assim, não sou tímida, aí eu colocar embaixo que às vezes eu sou tímido. Então, aqui, ó, às vezes eu sou extrovertido, às vezes eu sou tímido. Ó, ido, finalzinho, sons semelhantes, eu consegui trazer o ritmo do meu poema. As meninas podem sim trazer a questão do extrovertida, tímida, do gênero, tá? Não tem problema nenhum. Fica até mais coerente com o que vocês estão fazendo. Então, vocês vão completar aqui o poeminha com as palavrinhas aqui e até alguma que combine com a sua identidade. Professora, aqui não tem alegre, eu queria colocar alegre. Mas aí você tem que pensar numa palavrinha que tem o ritmo da palavrinha alegre, tá? Para vocês fazerem essa troquinha aqui, essa combinação no poema Identidade, que seria conforme a identidade de vocês. Tá certo? Então, aqui a página 43 e 44, vocês vão fazer até o exercício 3. Já na página, nós vamos para a página 48.
Por que nós vamos fazer a página 45, 46 e 47? Vocês vão ver que são exercícios sobre adjetivos que vocês já realizaram. E para a gente não ficar ali mais tempo na apostila, nós já vamos para as outras atividades que também relembram e revisam o adjetivo, a locução adjetiva e tudo mais. Então, vamos fazer a leitura do poema O Poeta Aprendiz, que está na página 48. Acharam aí? Esse poema é muito lindinho, é do Vinícius de Moraes, né? Um poeta brasileiro maravilhoso, tá? Vocês vão falar assim, nossa, professora, parece que esse poema está repetindo os outros textos que nós vimos, o texto em prosa, né, da incapacidade de ser verdadeiro, que fala sobre as características de um menino, Identidade do Pedro Bandeira, que fala também no gênero poema as características de um menino. Agora nós vamos continuar ainda trazendo essa característica de menino, de menina, da idade de vocês principalmente. Não vou falar mais, senão vou acabar dando as respostas. Então, vocês vão fazer a leitura desse poema, O Poeta Aprendiz, tá? Na página 48, ainda nós temos o exercício 1. Vocês vão fazer a leitura dos versos, lembrando que verso, né? Deixa eu voltar aqui. Vocês sabem que o verso é a linha, né? A linha do meu poema, da minha poesia. E a estrofe é o conjunto destes versos, tá? Só para a gente saber. Então, leia os versos e preste atenção na palavra caprino. Aí a apostila trouxe para nós a definição da palavra caprino. O que fazia o menino para ser qualificado como caprino? Por que será que ele diz assim, ó, ele era um menino valente e caprino? O que faz aqui, nesse lembrete aqui, ou melhor, nesse verbete aqui, eu dizer que ele foi qualificado como caprino? Por que será que alguém falou isso? Por que será que o Vinícius de Moraes colocou isso no seu poema? Não é? Então, vocês vão explicar e com a ajuda aqui da definição na número 1. Na letra A. Na página 49, vocês vão fazer do exercício 2 ao 5, tá? Aqui estão super tranquilas as questões. Atenção muito na 5, que vocês têm que explicar uma comparação, né? Vocês vão reler o trechinho e vão comparar aqui olhar e raio, que foi feito no poema. Como que foi feita essa comparação? Olha só. O olhar verde gaio parecia um raio para tangerina, peão ou menina. O que ele quis comparar? Vocês vão explicar essa comparação de olhar com raio. O raio, aí a gente sabe que raio são os relâmpagos, né, na chuva. Só que esse raio aí, vou dar uma dica, tá no sentido literal? Será que ele não quis trazer um sentido figurado para comparar com o olhar? E esse olhar, um raio, pensem um pouquinho, tá? Então, aqui nós finalizamos também essa atividade até a questão 5, tá? Da página 49. Depois, as outras páginas, 50 até 55, trata-se ainda do adjetivo, locução adjetiva, coisas que vocês acabaram já vendo. Então, nós vamos da página 49 do exercício 5, nós vamos para a página 55. Parece que eu estou falando rápido, mas o que vocês vão fazer? Vocês vão ouvindo a aula, vão anotando as páginas e depois vocês ouvem novamente na explicação dos exercícios. Tá? Para que vocês vão pausando, vocês com calma vão fazendo as questões para depois passar para nós professores as atividades, ok? Bora então, página 55, então vamos lá. Na página 55, diferente da página, da página aqui 49, 48, que nós temos um poema, que o poema tem a sua característica de ter a sua estrutura em versos, estrofes, não é mesmo? Já na página 55, nós não vamos fazer a leitura de um poema com sua estrutura cheia de versos, estrofes. Nós vamos fazer a leitura de uma crônica, que é um gênero textual, é uma estrutura de texto, é uma característica de um texto que relata, ou melhor, que narra fatos
que acontecem no dia a dia das pessoas. Situações, né, que as pessoas vivem corriqueiramente. Vocês podem ler muitas crônicas e falar assim, professora, eu não vivo isso no meu cotidiano, mas tem pessoas que gostam, vivem, participam de determinadas situações. E a crônica, diferente do poema, ela não é escrita, podem olhar na página 55 e página 56, ela é escrita, ó, a linha toda, ela vai embora narrando, contando uma história, não é? E a crônica, ela tem o parágrafo. Uma característica também muito marcante das crônicas são os diálogos. O que são os diálogos? O discurso direto. Nós temos que colocar o parágrafo, né, para que o personagem venha a falar, venha a discursar na sua história. Tá? Então, essa crônica de Carlos Drummond de Andrade, aqui intitulada como Eterna Imprecisão de Linguagem. Só para vocês saberem, vou dar uma dica já no título, que vocês vão ver que vai ajudar muito na hora de realizar a interpretação de texto. Imprecisão, a palavra imprecisão. Imprecisão é algo que não é preciso, que não é certinho. Quando a gente fala assim, de Laranjal a Tietê, se eu não sei quantos quilômetros daqui até Tietê, eu falo assim, aproximadamente uns 20 quilômetros, uns 19 quilômetros. Isso é impreciso, porque eu falo aproximadamente. Agora, se eu pego lá no Google Maps, ou se eu vou na internet, ou se eu pego algo que tem algo preciso, ou seja, certinho, mostra de quantos quilômetros tem de uma cidade para outra. Aí é preciso, é certinho. A imprecisão não é preciso, é algo que a gente fica naquela situação hipotética. O que é hipotética? De hipótese, de dúvida, não é? Então, eterna imprecisão da linguagem quer dizer o quê? Que nós não, né? No caso, o texto vai trazer algo assim eterno, que vai ser para sempre, não certeza sobre a linguagem. E o que é linguagem? Só para a gente saber. Linguagem é a mesma coisa que comunicação. Seja essa comunicação escrita, como está aqui no texto, seja ela falada, como está o diálogo aqui dos personagens, seja o semáforo, quando a gente para o carro e ele acende o vermelho, ali eu tenho uma linguagem, porque ele está comunicando, a comunicação que eu tenho que parar meu carro. Então, linguagem é a comunicação, seja a comunicação por fala, por escrita, por imagem, por gesto, por desenho, ok? Então, vocês vão realizar a leitura dessa crônica, dessa situação cotidiana, não é? E vocês vão realizar a interpretação do texto. Vocês vão fazer do 1 até o 6, da página 56 e 57, tá? Bom, aqui na número 1, só para a gente lembrar, né? Nós temos aqui na crônica, após os substantivos, há uma substantivo pão, uva, flor, bomba, amor e paz. Há uma sequência de palavras e expressões que se referem. Que é uma sequência de palavras? Ou seja, tem várias palavrinhas no texto que se referem ao pão, que se refere à uva, flor, bomba, amor e paz. Tá? Nós temos aqui substantivos simples, concretos, temos substantivos aí também abstratos. Mas o que são substantivos? São denominações de sentimentos, coisas, objetos, frutas, animais, lugares e muitas outras coisas, né? E vocês vão ver essas palavrinhas que se referem a pão, uva e flor, para que elas servem? Para que serve a palavrinha? Vou dar um exemplo para vocês. O dia está lindo. Dia é o substantivo. Lindo está fazendo referência ao dia. Nesse exemplo que eu estou falando aqui agora, o lindo está servindo para quê do dia? Para mostrar, para caracterizar o dia, não é? Então, agora vocês vão ver de pão, uva, flor, bomba, amor e paz. A 2. Para o cronista, tanto faz usar qualquer uma das palavras ou expressões, ou a diferença quando ele coloca? Por que a gente vai ver isso? Porque vocês vão ver que o texto ele faz muitos questionamentos. Por quê? Porque no título já fala imprecisão. Fica, olha aqui, ó, doce de mel,
de açúcar, de ló de bico, de trigo, de milho, de mistura, de rapa. E aí, quando faz todos esses questionamentos, essas perguntas, mostra que, né, há uma imprecisão. Então, vocês vão ler, depois de ler todo o texto, vocês vão perceber que tanto faz usar as palavras, as expressões, ou há diferença. Tanto faz usar essa ou aquela, ou há diferença. 3. Assinale a alternativa correta. A 3 vai estar na página 57, tá? No texto, a voz que faz tantas perguntas. Então, vocês têm uma alternativa correta aqui. 4. Transcreva do texto, ou seja, vão copiar do texto os 3 adjetivos e 3 locuções adjetivas que caracterizam. Aqui já até falou que é o adjetivo, quem esqueceu. Adjetivos são palavrinhas que acompanham o substantivo, trazendo características boas, ruins, características até de localidade, como, vamos dizer assim, a minha característica, o meu adjetivo pátrio, eu sou laranjalense, é uma característica minha, não é? Então, vocês vão procurar de pão, da palavrinha pão. E vão fazer o exercício 5 aqui, tá? Eu falei acho que até o 6, né? Mas não é até o 6, perdão. A 6 nós não vamos fazer, nós vamos fazer até o exercício 5. Vocês vão verificar aqui essas combinações. Pão de mel, pão de queijo, pão de forma. Deu até fominha, né? Acrescentar de mel, de queijo, de forma a palavra pão, que efeito dá a palavra? Fica igual? Dá uma particularidade? Modifica alguma coisa? B. É possível substituir a expressão pão de mel por pão melado sem alterar o sentido? Pensa aí. Na página ainda 57, nós vamos fazer um exercício que vocês já realizaram no caderno, que é nós acrescentarmos oso e osa nas palavrinhas e nós conseguimos, através desse acréscimo, trazer adjetivos, não é mesmo? Esses acréscimos nós chamamos de sufixos. O que são sufixos? São pequenos elementos das palavrinhas, né? Nós chamamos na língua portuguesa de morfemas, que são pequenos pedacinhos que nós acrescentamos no final da palavrinha e alteramos ao seu sentido, alteramos até a sua classificação. Se eu coloco na palavra maravilha, olha aqui na letra B, o finalzinho oso ou osa vai ficar maravilhoso ou maravilhosa. Tá? Então, vocês vão copiar aqui dessa historinha aqui, as palavras que tem oso e osa, vão responder a letra B, a letra C e a letra D, tá? Então, só lembrando que sufixo, né? Sufixo é o pedacinho, é o morfema, é o mínimo elemento da palavrinha quando eu acrescento no final dela, tá? E eu acabo mudando até a sua classificação morfológica, ou seja, o substantivo passa a ser adjetivo. Se eu falo mentira, mentira é um substantivo. Se eu coloco esse elemento no final osa, que é o sufixo, vira mentirosa. Então, dá para a gente considerar que eles são sufixos? Acabei de falar a resposta aí para vocês. E a número 4, gente? A 3 não faz, tá? A 3 não faz. Não se esqueçam disso, apesar que coloquei no grupo do WhatsApp lá para vocês. E a número 4 é delicioso de fazer, porque é uma cruzadinha. Eu sempre gosto muito de fazer cruzadinhas. Então, nós vamos pegar assim, ó. Da palavra que tem oso e osa no final, nós vamos trazer o substantivo. Vou fazer a 2 só para vocês não se perderem, ó. Caprichoso vem do quê? De capricho. Então, eu vou procurar aqui a número 2, né? A número 2 e vou escrever capricho. Vou fazer a 3, a 4 até a 10. Tudo bem? Não se esqueçam, então, de mandar para nós as imagens das atividades. Até a próxima segunda-feira. Um beijo para todos vocês, espero ter ajudado e até mais.